Aí, Arilson. Boa noite, Mariucci. Boa noite, Arilson. Que bom poder estar batendo esse papo aqui. Daqui a pouco chega o pessoal aí para participar com a gente. Enquanto isso, eu estava vendo aqui, Arilson, alguns projetos, algumas discussões na Assembleia Legislativa, então eu vou estar perguntando, vamos fazer um bate-bola aqui, até porque nós temos aqui uns problemas aqui em Maringá, questão da Sanepar, a questão do presidente aqui do sindicato dos motoristas de vans, também me ligou ontem, que o cara está desesperado lá com algumas situações, e baseado naquela discussão que você colocou, naquele projeto de lei lá, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bacana. Fora a questão desse momento, né? Mais uma vez, a questão nacional aí, até eu conversei com ele agora à tarde, ele estava na Executiva Nacional reunido, até por essa questão da cassação do presidente Bolsonaro. O ministro caiu novamente, né? Mais um ministro caiu, e isso não é pouca coisa, né? E num momento como esse de pandemia, horrível. Ela está dando um foco aí de iluminação para você? Tá pegando meu olho aqui, desculpa. É que caiu energia aqui em casa, Maris. Primeiro, boa noite a todos e a todas aí que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Eu tive uma queda de energia aqui em Apucarana e a gente tá fazendo aqui do modo mais improvisado possível, né? Infelizmente. E aí, nós estamos tentando adaptar aqui, porque eu só tô com uma luz em casa, porque estourou o relógio, e a gente só tá com a luz na sala. Então eu pedi para ela pegar um farolete. E aí, por isso que a claridade ficou na cara daquela forma. Mas, Marius, eu quero agradecer o seu convite para a gente discutir essas coisas que você colocou de suma importância, a questão do pessoal da van, a questão nacional, né? Você coloca bem aí, conversou com o Enio, né? Infelizmente, o Brasil não vive mais só uma crise sanitária, né, meu amigo? É uma crise sanitária, econômica, social e impulsionada por um agravamento político muito grande, patrocinado pelo presidente da República. Então, a gente tem hoje aí como que eu posso falar para você assim? Uma conexão de fatos negativos que deixa a gente numa situação dificultosa para trabalhar, né? Trabalhar no sentido de fazer as coisas andar. Você, como eu, que é cristão, que é da igreja, que está sempre empenhado em atitudes solidárias e fraternas, sabe mais do que nunca que esse momento é disso. E até de comunhão política para poder tirar o Brasil dessa pandemia. Mas tem coisas que não são da alçada minha, não são da alçada sua, não é da alçada do Enio, de outros atores políticos. É exclusiva do presidente da República. E a negação do presidente sobre a ciência, sobre a gravidade da pandemia, sobre como isso pode, de forma negativa, afetar as pessoas, impulsionada também no Estado pelas não atitudes, pela forma que o Ratinho deixa de lado esse problema, ele isola esse problema, a gente tem um agravamento. Porque, Mariucci, você sabe muito bem quanto eu, a gestão pública, o prefeito, o governador, o presidente, ele não é responsável pelo vírus, não foi ele que criou o vírus, não foi ele que criou a pandemia, é uma injustiça mortal você colocar a culpa nos outros por isso. Mas um gestor público, ele pode, infelizmente, potencializar uma crise, torná-la mais problemática do que ela é, pode ser indiferente nela, ser neutro, não melhorar e nem piorar, ou pode amenizar a situação. O que a gente esperava do Bolsonaro nesse momento é que ele fizesse um esforço para amenizar essa situação. Eu vejo Maringá, eu sempre acompanho o teu belo trabalho por rede social ou por telefone, que a gente vem sempre discutindo. Eu vejo o empenho todo que você tem, né? Você discute com seus pares, você discute, dialoga com quem da oposição, sempre pensando no bem comum. Infelizmente, hoje, eles estão pensando em defender o governo que não está defendendo o povo da coronavírus. É essa a preocupação nossa. Então, eu queria partilhar esse problema com você. Como que a gente pode? Você aí em Maringá, eu aqui em Apucarana, outros companheiros espalhados pelo estado e pelo Brasil, promover ações e atitudes que faça a gente combater o coronavírus sabendo desse intempérie que é o bolsonarismo espraiado aí pelas atitudes do presidente. E hoje, Arilson, especialmente, então, seja bem-vindo, é muito bom bater esse papo com você. Estou vendo aqui um mundaréu de gente se comunicando com a gente,
a Leda Cavalcante, o Erivelto, a Maríus, o Joel, o Luan, o Jonas, lá do sindicato, enfim, a Tânia, o Sovete, e um mundaréu bacana aqui. E hoje, especialmente, é o dia do assistente social ou da assistente social, ou o dia da assistência social. Então, é o dia de nós lembrarmos dos nossos amigos, das nossas amigas assistentes sociais, né? A Elza, minha esposa, assistente social, o Joãozinho, o João Almeida, que trabalha aqui comigo, a Thelma Maranhão, enfim, um universo de profissionais que estão próximos dos nossos mandatos, até por esse trabalho que fazemos, tanto no meu mandato aqui, quanto no seu, aí, do nosso companheiro Enio VR também, enfim, de várias questões envolve. Agora, o fundamental de tudo, e aí nós vemos, você falou, desse governo insensível, o governo tem a obrigação, ou o poder público tem a obrigação, é o nosso papel, eu aqui como vereador, você lá como deputado, e o executivo, tanto municipal, estadual e federal, tem a obrigação de apresentar políticas públicas ou políticas de emergência, como é o caso agora, para amenizar a situação. Mas, no mínimo, ser sensível. E é o que a gente percebe lá, a insensibilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós temos políticas públicas construídas no governo popular e nos governos passados, que é possível, e é isso ainda que se mantém, isso ainda é que se reforça toda essa rede, e que agora temos que pensar de forma solidária. Então, não de forma assistencialista, mas com um papel definido de cada assistente social, dentro do papel daquilo que cabe a essa belíssima profissão. Então, esse comentário é uma homenagem a todas as assistentes sociais, a todos os assistentes sociais, e que tem bastante envolvimento com o seu mandato também. Sim, lá na Assembleia eu sou o deputado que mais trabalha com a questão da classe de assistente social, né? A gente tem feito um diálogo, fizemos audiências públicas, viemos brigando aí por várias coisas que a gente tem lá debatendo. E, Mariúce, a assistência social era, de cara, a melhor saída para antecipar a crise. Veja bem, a gente tem uma crise anunciada, ela se dá em outubro na China. O vírus, que tem uma característica de espraiamento e letalidade muito alta, exigia já lá na China, naquela época, que a única forma de barrar ele era tirar as pessoas de circulação. Para você tirar a pessoa de circulação, você precisa criar condições de proteção social para ela poder ficar em casa, não ir trabalhar, mas ter a remuneração para ter subsistência. Isso é um processo de transferência de renda que se enquadra dentro da luta que esses guerreiros e guerreiras que têm, que são os assistentes e as assistentes sociais, fazem. Então, assim, o Paraná, por exemplo, uma das questões que eu faço e debato lá na Assembleia, sabia que ia chegar a crise. Como o Bolsonaro sabia, como o prefeito Ulisses aí de Maringá sabia, como o prefeito aqui de Apucarana também sabia, porque era uma crise anunciada. Sabia que ela ia se espraiar. O primeiro passo a ser feito era ser debatido um modelo sanitário de como evitar. Aí tem isolamento social, distanciamento social, regras de higiene, uso de máscara, de luva, etc. Ponto. Como a gente arruma a estrutura de rede pública de saúde para receber essas pessoas contaminadas? Ponto. E como fazer um plano econômico onde o Estado, o município e o governo federal proporcione subsídios financeiros tanto para o empregador quanto para o empregado, para ficar X dias, em torno de 90 dias, por exemplo, que é o que a gente prevê que era para segurar todo esse estrago que está sendo feito, criar um colchão de proteção social para as pessoas. Então, Mariúce, veja como uma administração pública pode agravar uma situação tão séria como é uma crise sanitária dessa. Por isso que é muito importante você, que vai debater um projeto em breve aí de uma Maringá inclusiva, que envolve transporte público melhorado e, de repente, até gratuito, que eu sei que é uma das coisas que você vem trabalhando, debatendo essa ideia, que trabalha também a concentração de serviços de saúde e, ao mesmo tempo, a descentralização de saúde para os bairros. Você vem debatendo isso com a gente, vem falando disso
e também pensa na questão de segurança pública, o planejamento de uma cidade, de um governo, é essencial para evitar crise. Aí tem prefeito, tem governador que fala, eu criei um gabinete de crise. Não adianta nada. Gabinete de crise, né? A solução para a crise é você se antecipar ela, principalmente nas que são ditas. Claro que num intempérie antitropical, anticíclico, que chamamos, antrópico, que tem um dilúvio muito grande, etc., que você não tenha como prever, bem, mas a crise do coronavírus, a gente já sabia as características, inclusive, já tinha, Mariúce, ideia de quando ela podia chegar no Brasil, tinha pessoas que faziam conta, olha, provavelmente final de janeiro, começo de fevereiro, ela vem para o Brasil. Poxa, cadê o planejamento? Cadê a sensibilidade? Como você bem coloca, cadê a sensibilidade? Porque às vezes a pessoa não tem a solução, mas tem a sensibilidade e busca alternativas, e aí conversa com a sociedade. Acho que esse é o papel do gestor. Com certeza. Até de mudar um pouco, mas ver aqui uma discussão que você tem feito, mas aqui em Maringá nós temos discutido muito, Arilson. Nós temos aqui um contrato com a Sanepar, nós temos um problema, você vê, vários problemas, e a gente percebe aqui uma insensibilidade do governador, o senhor Ratinho Júnior, que num momento gravíssimo de uma pandemia, onde todo mundo aí luta pela sobrevivência, de forma, isso é a opinião minha, mas é de forma muito desumana, desonesta, acho que desonesta é a palavra mais correta. Com certeza. Cobrando o pagamento ali da água. Para quem utiliza a Sanepar. Veja, aqui em Maringá nós estamos com um processo do contrato que já venceu da Sanepar há muitos anos e está judicializado, nós temos discutido isso, o meu mandato tem discutido isso, vários vereadores aqui formamos até uma comissão e trabalhamos todo esse contexto, e ela se mantém de forma judicializada. A Sanepar se mantém aqui em Maringá de forma judicializada. Nós sempre fizemos uma defesa do patrimônio público. Eu aqui como mandato vereador, eu sei, você também esteve sempre na luta, na defesa da empresa pública, no caso a Sanepar, como patrimônio público. Nós já sabemos que a Sanepar já é muito pouco do Estado, já tem aí as ações vendidas, tudo aquilo que já nos angustia, porque ela potencializa o lucro em detrimento ao atendimento das pessoas, o investimento com as pessoas. E agora, para surpresa nossa, a Sanepar está... na minha casa mesmo, que eu pagava até pouco assim, comparando com outros que eu vejo, em média de R$70, esse mês veio R$250. E várias vieram aqui, vários usuários vieram aqui falar comigo, trazer e mostrar as diferenças. E aí, o que a Sanepar responde é que, deve ter um vazamento, quer dizer, imagina vazamento no estado inteiro e dobrando quantos milhões não estão roubando de cada trabalhador, de cada trabalhadora que precisa da água, que é um elemento que não deveria jamais ter lucro, é apenas cobra-se o serviço para chegar a água de qualidade na casa das pessoas. Por isso que tem que ser empresa pública, por isso que nós defendemos empresa pública, porque água, luz, essas coisas não tem que ter lucro, tem que ter o suficiente para manter. E eu vejo que você tem discutido isso também, inclusive fez uma proposta e que foi aprovada na Assembleia Legislativa, junto com outros deputados. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, até porque, pelo momento, isso já, por si só, já é grave. Agora, nesse momento, no momento de endemia, no momento de pandemia, é o cúmulo do arrepio. Não é isso, Arilson? É isso mesmo, infelizmente, Mariúce, tem pessoas que falam uma coisa e fazem outra. Tem um belo discurso, mas tem uma horrível prática. O Ratinho Júnior é um desses, né? Que infelizmente... A diferença dele com o Bolsonaro é que o Bolsonaro é grotesco, né? E ele fala mais... A diferença dele é que o Bolsonaro tem Twitter e dá entrevista, e ele não tem Twitter e foge de entrevista. Então ele aparece muito mais ser polido, né? E aparece socialmente bem aceito. O que a gente tem que entender, na verdade, é que são feitas escolhas políticas. O Ratinho escolhe atender os acionistas da Sanepar, que são megas corporações
de capital especulativo, inclusive estrangeiro, que se concentram na Bovespa de São Paulo, em detrimento ao povo. O ano passado, a gente já brigou, foi parar na Justiça, no Ministério Público contra ele, por conta do aumento abusivo da tarifa, que subiu em 12%, enquanto a inflação tinha subido só 3%. Você participou disso aí na Câmara junto comigo, debateu junto comigo, me ajudou aí em Maringá a mobilizar um pessoal para a gente fazer esse debate. Agora, esse mês, a gente vê aí várias leituras, né? Eu fiz uma denúncia no domingo passado, nessa semana já tinham passado de 300 WhatsApp, com cópia de conta do estado todo. De Guarapuava, de Francisco Beltrão, de Curitiba, de Maringá, de Apucarana, de Orizona, de Mandaguaçu, de Paranavaí, de Querência do Norte, de Jacarezinho, assim, N casos. Inclusive, na minha fala, eu citei alguns casos e fui explicando a diferença, Marius. Nome da pessoa, número da matrícula e o abuso. A Sanepar diz, o seu presidente, o seu Cláudio Stabile, que por 10 dias ela fez leitura por estimativa. Ou seja, ela pegou a média usada nos últimos meses e calculou, por conta da pandemia. E acabou não respondendo, e não conseguia explicar. E quando respondia as pessoas, pelo seu 0800 ou pelo seu e-mail, né, colocava isso que você falou, olha, deve ter tido um vazamento. Né? Impossível ter um vazamento nos 300 e poucos municípios, 399, tem 320 que a Sanepar atende, tem vazamento de todos os municípios ao mesmo tempo. Agora eles ficaram assim, olha, fiquem tranquilos, vocês não vão pagar pelo excesso, nós vamos corrigir. Só que não falou quando e nem como. Nós temos uma lei que proíbe o corte de água nesse período de pandemia, inclusive que a autoria inicial dessa lei é nossa, é minha, depois foi com mais 30 deputados, virou 54 deputados, o governador sancionou e ela está em efetividade. Então ninguém vai ter água cortada. No entanto, o que a gente cobra agora é que a Sanepar veja como refazer esse rolo. No meio disso, nessa briga que a gente estava na Assembleia com a Sanepar, pouca resposta, eu coloquei um projeto de lei que obriga a Sanepar e a Copel a botar uma foto do relógio, do hidrômetro de água ou do relógio de energia na fatura, como vem a multa de trânsito para a gente com aquela fotinha, para as pessoas verem realmente se o consumo auferido é aquele colocado pela Sanepar. E proibindo, em caso de pandemia, Marius, como é o momento agora, de fazer leitura por estimativa. Bom, não vai poder sair o medidor na rua, a pessoa que vai fazer a leitura, beleza, vocês vão cobrar o preço mínimo. Quando estabilizar a crise sanitária, vocês vêm e cobrem o retroativo e o atrasado. Não pode ser o contrário, né, Marius? Você faz uma estimativa, cobra mais do povo, e depois, se estiver errado, eu devolvo? Não. Você vai cobrar menos, porque a empresa é pública, você vai cobrar menos, e se tiver errado, o povo depois paga a diferença. Ele fazendo esse movimento agora, Marius, que ele está fazendo, ele vai pegar muitos milhões das pessoas, vai repartir, porque como você bem coloca, a Sanepar é uma empresa, não é tão pública assim, o lucro dela é 50% para o Estado e 50% para o capital privado da Bovespa, então esse lucro que o ano passado da Sanepar foi 1 bilhão, vai ser revertido para o acionista, repartido, e depois, quando der, devolvido para o povo. Olha a falta, Mariucci, de sensibilidade. Você que é um cara esforçado, trabalhador, gosta de debater, de aprender, mas você tem uma qualidade muito maior que muito gestor tem no mundo, que é a sensibilidade. Você, se um dia, com certeza, vai ser nosso prefeito de Maringá, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você primeiro vai olhar as pessoas, vai olhar de forma sensível os mais afetados e excluídos, e quando você tiver as empresas públicas do município, a primeira coisa que você vai fazer é atendê-los, e não tirar deles para dar para os ricos, né? Porque o que está acontecendo agora. E fora isso, uma preocupação, Ailson, que nesse contexto dessas dobras de valores, é aquela história do bode, coloca a fatura lá em cima, depois ameniza aí 20%, 30%, mas o aumento mesmo assim fica acima de 50%, porque é um aumento sem autorização. Quer dizer, justamente. Direta, e aí acomoda a situação. Isso é muito complicado. Eu acho que, assim, por isso que a luta que você faz lá, a luta que nós fazemos aqui, somando a todos os nossos amigos e amigas que partilham essa discussão, é muito importante num momento como esse. Aqui em Maringá nós temos um desafio além de tudo isso,
é a questão da renovação ou desse contrato que há anos vem lutando, além de tudo isso. Então, vamos ver o que nós vamos fazer, até porque nós precisamos pensar uma Maringá aqui, uma Maringá para o futuro, uma Maringá com consistência, onde a gente possa ter políticas públicas que realmente atendam as pessoas de forma direta. Mas eu estou vendo aqui, Arilson, muita gente, até o Paulo Cavalcante, lá de Minas Gerais, amigo nosso, a família de Maringá está participando, o Valdenir Trabuco participando aqui com a gente. O Valdenir é vice-presidente do Sindicato dos Motoristas de Vans, que eu gostaria de até passar para você esse bate-bola agora. Ontem à noite, o Claudemir, que é o presidente, o Claudemir é o presidente e o Valdenir é o vice-presidente, o Valdenir Trabuco. Dupla sertaneja. Mas dois grandes amigos e trabalhadores, assim. E o Claudemir me ligou ontem à noite, passou a mensagem da angústia que ele está vivendo, dos seus colegas, dele, do Valdenir, mas de todos os colegas motoristas de vans que estão parados, e os pais, lógico, não está tendo utilizado, está desfazendo o contrato. E aí a sobrevivência desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, nesse período de pandemia, porque não pode colocar, o município não autoriza, na maioria do estado também, a maioria dos lugares, não autoriza eles utilizar as vans para o transporte alternativo, porque tem um contrato com as empresas, enfim, tem ali algumas regras que a gente acha muito injusto, mas são regras. E aí, como fazer? E eu vi que você apresentou na Assembleia Legislativa, até por causa daquela discussão que nós tivemos no mês passado, junto com o Claudemir, e junto com esse coletivo das vans, e você apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de renda mínima para esses trabalhadores e essas trabalhadoras do transporte escolar. Você poderia falar um pouco sobre isso, Arilson? E já mandar um abraço para o Valdenir e para o Claudemir, a dupla que estão à frente aqui dessa organização das vans, desse sindicato das vans. Marius, esse projeto é apresentado por mim, se eu não me engano, mais 5 deputados. Ele prevê uma renda mensal para os trabalhadores de transporte escolar, taxistas e também motoristas por aplicativos durante esse período de pandemia. Por quê? Se eu não me engano, o valor é R$ 1.385, né, mensais. De cabeça, assim, eu não consigo lembrar, porque eu tive que mudar, como a gente saiu da sala que eu estava para vir aqui por causa da queda de energia, minhas coisas ficaram na outra sala. Então, ele prevê, durante o período da pandemia, que o Estado faça esse esforço financeiro. Até porque essas pessoas vivem do transporte escolar, ou seja, do transporte escolar coletivo. Então, elas têm dificuldade. É proibido ter aula agora, por consequência, você não tem o passageiro. Como que eles vão sobreviver nesse tempo? Essa foi uma questão. A gente levantou junto nessa conversa com esses companheiros aí de Maringá. Eu fui procurado pela Associação de Vans aqui de Apucarana, chama AVA, Associação de Vans de Apucarana Transporte Escolar também. E nesse intuito a gente discutiu com mais deputados lá na Assembleia, construímos esse projeto. Tenho fé que a gente consiga aprovar ele agora e que ele se torne, né, executado pelo governador Ratinho. Espero que ele não vete ou bote a sua base para votar contra o projeto. O projeto é uma forma de amenizar, não resolve, né? A gente sabe da situação drástica econômica que a gente vai ter, já está ruim, ela infelizmente vai ser piorada para frente, mas é uma forma da gente amenizar essa dor, essa angústia, para as pessoas poderem, Marius, fazer o isolamento, ficar em casa, né? Proteger, seguir as regras da Organização Mundial de Saúde, mas ter o subsídio financeiro suficiente para poder pelo menos comer nesse período, pagar o básico e tocar a vida. Que eu acho que a gente vai ter um ciclo aí ainda, Marius, aqui no Paraná, por exemplo, que a pandemia deve atingir o seu auge no dia 15 do mês seguinte. Mas significa que vai ter o dia 15 do mês seguinte como auge, mas para ela voltar à normalidade, ela demora mais uns 45 dias para diminuir, para chegar ao que a gente estava no mês passado, ou seja, é exatamente uma pirâmide, tá aqui, vai emendar aqui e depois vai descer aqui. Então a gente vai ter um período para chegar aqui novamente, bem nessa base de baixo aqui. Nessa base de baixo, a gente vai poder voltar à rotina, que é transportar os alunos, claro que com novas regras, com máscara, menos aluno na van, com proteção com álcool em gel e etc. Assim, aliás, a nossa vida, a partir de agora, será assim.
A gente vai viver com coronavírus por muito tempo. Várias situações na humanidade por crises virais foram problemas na época, resistiram e mudaram nossa vida. Vamos lembrar, a gente teve o Ebola, teve o sarampo, teve o HIV. Essas doenças nunca desapareceram depois que chegaram. Elas viraram crises sanitárias, mudaram a nossa rotina, mas a gente aprendeu a conviver. Para algumas teve vacina, para outras não teve vacina, mas teve um remédio que amenizasse, mas para todas elas nós tivemos uma nova forma de relação social. Lembra bem, o sarampo, ou catapora, ou coisa similar, a gente se aprendeu a se prevenir através da vacina. Do HIV, existiram técnicas, uso de camisinha, não compartilhar objeto cortante, seringas e outras coisas. E o HN1, perdão, e o coronavírus também vai exigir da gente uso de máscara, uso de proteção nas mãos com higiene, distanciamento social, evitar aglomeração. Será assim por um bom período. Então é importante a gente entender isso, viu, Marius? Que isso não vai ser uma coisa passageira, vai ser uma coisa passageira, mas não a passageira do dia para a noite. Ela vai permanecer nesse trem da vida com a gente durante um certo tempo e vai mudar a nossa rotina. Por isso é importante, Marius, você, como é um líder político de Maringá, a entender que a gente tem que debater as coisas agora por esses instrumentos que a gente está vendo aqui, que é a rede social, porque aqueles eventos que a gente gostava e gosta de fazer, de reunir pessoas, de estar participando, estar perto, não vai ter por um bom tempo, infelizmente. Por isso que propostas como essa tem que ser aprovada e executada, né, pelo governador, nesse caso, porque no caso desses trabalhadores, dessas trabalhadoras, dos motoristas de vans, por exemplo, é um caso específico aqui que nós estamos falando, mas muitos outros. E é responsabilidade do poder público, é responsabilidade do Estado, do município e da União, a sobrevivência, a alternativa de sobrevivência desses. E aí, a discussão da renda mínima. Aqui no Estado, então, dentro dessa proposta, a nível nacional, pela União, já teve uma aprovação, que são os famosos R$600, que, na verdade, o presidente propôs R$200, e com muita luta, com muito custo, a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, e outras deputados, outras bancadas que tiveram maior sensibilidade, aprovaram um projeto que ainda é uma luta, porque não pode ser por 3 meses. Você falou aí uma pirâmide que vai dar em torno de 3 meses, mas depois tem a sequência disso até restaurar tudo isso. Então, não pode ser por 6 meses essa renda mínima, tem que ser maior. Uma outra questão que nós estamos vivendo aqui em Maringá, e todo o país está vivendo, o estado do Paraná, você com certeza teve demandas assim, e já teve essa discussão também, é a questão das tarifas, ou das mensalidades das escolas, das creches particulares, mas também a sobrevivência desses professores, pequenos empresários, que têm ali a escolinha, a escola, enfim, nós sabemos, o grande, ele tem os mecanismos para se virar, né? Mas os pequenos sofrem, porque do mesmo jeito que os motoristas de vans estão perdendo seus clientes por falta, né, pela situação parada, alternativas de sobrevivência das escolas, mas principalmente a dificuldade que está tendo dessas escolas dar o desconto ou aquilo que é mais justo para os pais que têm os seus filhos nas escolas. Essa é uma discussão muito complicada, mas muito necessária, porque é a sobrevivência de todos nesse contexto. Por favor, Arilson. E acho que essa discussão, eu me lembro que você levou para a Assembleia também, e é muito viva nesse momento. Aliás, é extremamente importante isso, porque são várias famílias, são milhares de famílias de um lado e de outro, e que nós temos que pensar e como resolver de um lado e do outro. Por isso, a negociação, por isso, eu vi que você encaminhou o PROCON estadual, e aí a possibilidade de que o PROCON possa fazer a mediação
negociação que fique justo para um lado e justo para o outro. Por favor, Arilson. Marilson, a gente, né, como é uma lei que não tem competência estadual, tipo assim, não adianta a gente aprovar uma lei estadual pedindo a redução das mensalidades, que ela não tem validade, porque é competência nacional, a gente criou um instrumento balizador, a gente criou uma cartilha, se você entrar no nosso site, vai ter um par e passo de como negociar a sua mensalidade, seja na universidade, no colégio dos seus filhos, seja em qualquer lugar, você entra com requerimento administrativo. Primeiro que a gente tem que tentar um acordo amigável. Por quê? Porque a pandemia não é culpa de ninguém, nem de quem presta serviço e nem de quem toma o serviço. A pandemia é um fato que aconteceu, ela muda a relação contratual existente, ela faz com que as pessoas busquem, né, um consenso entre a diminuição do serviço prestado e também a diminuição de renda que tem as pessoas para poder pagar o serviço. Ou seja, um abatimento num valor módico, temporário, sabendo que logo, né, daqui a um tempo, talvez 2 meses, 3 meses, ou 4 meses, não importa, né, para essa relação, importa sim para nossa vida, mas para a relação contratual não. Por determinado tempo até o restabelecimento, ambos cedam. Claro que não pode só a empresa privada também ceder, porque ela tem lá os professores, as pessoas que trabalham, tem a conta de água, tem a conta de luz, tem uma regulação. E não pode só também o pai e a mãe pagar para o filho ter aula em casa. Por quê? Porque só ter aula em casa não resolve. Primeiro porque o custo da empresa diminui com aula em casa, né? É só tudo por aqui, igual a gente está fazendo, tudo por ensino à distância, digamos assim. E a qualidade, lógico, não é a mesma, né? A gente não vai sair com a mesma intensidade de conhecimento que a gente sairia de uma aula presencial, etc. Então, assim, a gente lançou uma campanha para o encontro amigável, não tendo encontro amigável, que se procure o PROCON para mediar, não tendo a mediação via PROCON ou via juizado especial. E aí, infelizmente, não tendo o acordo, o rompimento, aí segue para a justiça. Mas eu estou vendo agora iniciativas em âmbito nacional de regulamentar isso, de criar um número de descontos. Existe até parlamentares federais falando de dar 30% de desconto e a gente começar a construir. Então, assim, eu acho que, nesse momento, Marilson, para a gente seguir a vida, é os princípios que sempre te balizou aí. Fraternidade e solidariedade com o próximo. Na economia, é bom senso. Bom senso entre quem compra, quem vende, entre quem presta serviço, entre quem toma serviço. E, principalmente, bom senso dos governantes, que é a hora de colocar o Estado para funcionar. Sabe, Mariúcio, aquele discurso, eu sou contra o Estado inchado, eu sou contra um Estado que dê o peixe, que não ensina a pescar, eu sou contra todo mundo ter direito e acesso à saúde e educação, meu Estado tem que ser enxuto, tem que ser austero, acabou. A pandemia acabou com esse modelo. Todo mundo está vendo hoje que o Deus do mercado... justamente, no mundo inteiro, até nos países o norte-americano e o inglês, né, reis do neoliberalismo, digamos assim, que é essa política que pensava dessa forma, viu que tem que ser o Estado que tem que resolver o problema. Nessa pandemia agora, o Deus do mercado não existe. A mão invisível do mercado que regula, de fato ela é invisível, ela não existe mesmo, né? Ela era invisível aos olhos, mas visível ao pensamento. Agora, ela é invisível aos olhos, invisível ao pensamento e invisível na ação. Ou seja, quem faz a vida das pessoas melhorarem é o Estado. Por isso, a gente precisa de pessoas que pensam e têm um compromisso com a política pública. Então, a gente tem que ter mais investimento em saúde, mais investimento em educação, mais investimento no serviço social, para a gente poder melhorar a vida das pessoas. Porque é para isso que existe o Estado. E se tem uma coisa que vai valer agora, após a pandemia, é a discussão sobre o Estado. Por isso você tem um desafio aí, eu quero que você conte comigo. A hora que você discutir a Maringá de todos, a Maringá inclusiva, a Maringá fraternal, a Maringá com as características que você me falando, você pode contar comigo. Que eu puder contribuir no debate e colaborar, aí eu vou estar aí junto. Não só politicamente, mas ajudando a você a organizar essas ideias, porque eu sei que tem muita gente boa do seu lado, muitos líderes de bairro, muitas pessoas que pensam e querem uma Maringá, e muitas pessoas, Marius, que nesse momento de pandemia ficaram assustados com a postura de gente que está fora da administração e de gente que está na administração.
Ou seja, Maringá precisa sim de um novo modelo de desenvolvimento. Eu acho que você tem condições de levar esse debate adiante, esse debate de inclusão e esse debate de respeito a todas as classes. Então, vamos continuar essa discussão aí, meu companheiro. Eu acho que isso tudo, somando-se, discutindo e conversando, que a gente erra o menos possível, ou, consequentemente, acerta o mais possível. Eu estou vendo aqui uma observação colocada pelo Humberto Boaventura, nosso pré-candidato a vereador aqui de Maringá, sobre a questão do transporte coletivo. Nós temos, Arilson, aqui em Maringá, uma luta. E eu não vou nem aqui criminalizar ou atacar a empresa do transporte. Eu vou ver quem propôs os editais, quem propôs aqui esse contrato absurdo feito aqui em Maringá, mas que eu vejo que reflete em outros lugares, como é o caso de Curitiba, em algumas situações. E aí, por isso, a nossa discussão já antiga, mas que nós vamos colocar mais de perto aqui essa questão da tarifa zero ou tarifa mínima, que nós pensamos, é um projeto que nós estamos estudando bem, para também não fazer proposta que apenas eleitoreira e depois não conseguir cumprir. Nós temos que pensar, estudar bem aquilo que é possível colocar em prática. E nós temos várias experiências no Brasil e que nós estamos estudando isso para poder trabalhar isso e discutir isso aqui em Maringá. Mas nesse momento de pandemia, nesse momento de muita tristeza e onde as pessoas estão aí sofrendo ainda mais, nós observamos algumas empresas, como aqui em Maringá, e que eu vi também em algumas outras regiões, e você tem acompanhado isso, de buscar, junto ao poder público, a sobrevivência dessas empresas, em detrimento aos usuários, em detrimento aos seus trabalhadores, e uma liminar, por exemplo, aqui que aconteceu por um desembargador a favor da empresa aqui de Maringá, dando quase 4 milhões, fazendo com que o município pague quase 4 milhões pelos prejuízos que a empresa está tomando. Bem, nós reconhecemos que a empresa deve estar tendo prejuízo mesmo, porque as dificuldades, esse momento é delicado. Mas não é só essa empresa. Todo trabalhador, cada um na sua proporção, está tendo muito desgaste e passando a ter fome em alguns casos. Por isso, a nossa solidariedade, a nossa correria para buscar alternativas para essas famílias. Mas, quando a gente vê a insensibilidade de um desembargador, dando uma liminar favorável a uma grande empresa, que pode ter prejuízo sim, mas já ganhou muito aqui em Maringá. E em vários outros espaços também. E aí vem, de forma muito insensível, até muito, eu diria, agressiva, contra a população, porque é tirar dinheiro de sobrevivência da saúde, da assistência, para manutenção de um poderio enorme. Por favor, Arilson, se você pudesse comentar um pouco sobre isso, porque essa é uma realidade do nosso estado também. Em várias cidades nós temos isso. E aí, o Boaventura trouxe isso, eu acho que é muito importante nós pensarmos e refletirmos sobre isso. Nós sabemos, e a nossa luta é pelo transporte público, sempre a nossa defesa pelo transporte público, eu acho que é a essência de tudo. Porém, bem organizado, com a cidade organizada, com transporte organizado e com preço e qualidade de transporte e preço justo para todas as pessoas. De preferência, quando eu falo tarifa zero ou tarifa mínima, é porque existe uma realidade, Arilson, só para concluir nessa reflexão, é que a questão é a seguinte: quando nós temos o transporte gratuito para estudante, como é o caso aqui em Maringá, alguém paga essa conta. E essa conta acaba pagando, quem paga essa conta é aquele usuário, aquele trabalhador, aquela trabalhadora que paga a passagem. E aí, então, quando nós discutimos isso, de trabalhar, estudar melhor, isso é onde toda a sociedade pode contribuir nisso. Não apenas o trabalhador, mas toda a sociedade, desde o empresário poderoso em cima ao trabalhador, mas toda a sociedade pode contribuir nesse sentido, onde a gente possa ter um transporte de qualidade e com tarifa mínima, ou zero, se possível. É isso. Eu estou como presidente estadual do nosso partido, do PT. A gente ajuizou uma ação em Curitiba, eu vou usar Curitiba como exemplo,
em que o Greca aprovou uma lei inconstitucional na Câmara de Vereadores, autorizando um subsídio do poder público da prefeitura de 200 milhões para a empresa de transporte público nesse momento. A empresa lá, Marilson, diminuiu, nesse momento de crise, o número de ônibus ofertados e horário. O que aconteceu? As pessoas diminuíram de trabalhar? Sim, mas inchou e as pessoas estão indo mais, tinham mais avolumadas dentro do ônibus. Então, assim, pensou nela primeiro, não pensou nas pessoas. E aí vem o Greca, né? Claro que a empresa de transporte coletivo tem prejuízo, mas como o posto de gasolina tem, a pessoa da padaria tem, o dono do supermercado tem, a lojinha de imóveis tem, o pintor tem, o pedreiro tem, todo mundo tem prejuízo nesse momento. Então, assim, você não pode escolher um em detrimento de outro. Como é uma concessão pública, e aí fica uma reflexão, a pergunta do Humberto é válida, né? Não estou questionando a decisão do desembargador, o mérito jurídico, mas tem a questão de bom senso. Você arrancar 4 milhões das pessoas de Maringá para dar para uma empresa, no momento desse que a prefeitura tem que usar o dinheiro para dar subsistência financeira para as pessoas comerem, né, se hidratarem e ficarem em casa. É um contrassenso. Parece que a decisão precisa ser revista. Talvez não pela robustez jurídica que a sustente, os artigos legais, mas pela questão do princípio de bom senso, pela questão de solidariedade que exige do momento de todos. Não tem como a gente aplicar uma penalidade a 400 mil pessoas, que são 400 mil maringaenses ou mais, que a gente tem hoje de população, pagando 4 milhões, né? E devolver para uma empresa, em detrimento a isso, num momento como esse. É absurdo isso. E aí, Marilce, a gente precisa de dirigentes políticos e de pessoas que administrem na gestão pública com pulso para peitar uma situação como essa. Por isso que o caminho, não vou criticar assim como você não o fez, as pessoas que estão lá hoje, mas o caminho que Maringá precisa é de um debate novo. Talvez a solução que Maringá necessite para o transporte público seja uma tarifa mínima ou uma tarifa zero. Mas tarifa zero é demagogia política? Não é. Não é. Nós temos o caso de Maricá, no Rio de Janeiro, por exemplo, que a tarifa é gratuita. Aqui no Paraná nós temos casos também. Embora sejam cidades de menor proporção, mas em Ivaiporã a tarifa é gratuita. Pitanga, a tarifa é gratuita. Guarapuava tem um modelo de tarifa menor. Então, assim, a gente tem que olhar isso e ver como isso é feito e discutir, Marilce. E é para isso que a gente está aí, é para isso que a população elegeu a gente. É por isso que fizeram você vereador e você tem esse trabalho participativo, coletivo no seu mandato, para trazer novas ideias, para mudar. Você sabe, Marilce, que para mudar e para fazer uma coisa nova, não precisa ser novo. O que a gente precisa são de pensamentos novos e de novas ações. Por isso que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer esse debate e fazer uma Maringá diferente. As pessoas de Maringá, e eu conheço bem Maringá, porque eu me formei em Inauém, eu trabalhei na prefeitura, eu sou criado e morei em Arizona, vizinha aí por 30 anos, a gente usa o comércio de Maringá, usa o ensino superior de Maringá, ou seja, pertence de forma indireta a Maringá por estar na região metropolitana. A gente sabe quanto a cidade perdeu na inclusão humana, na inclusão social e no tratamento regional. Por isso que a gente tem que ter um novo projeto, para não encontrar um contratempo como esse agora, Marilce, que uma decisão judicial faça de forma jurídica a prefeitura ter que cumprir uma ordem que é contra a vontade do dirigente. Mas sabe por que isso acontece, Marilce? Porque não teve o debate anterior de qual o modelo ideal para Maringá. Se tivesse esse debate, tivesse essa ideia que você tem aí, isso não ia estar acontecendo. Sabe por quê? Porque a forma de regulação de prestação de serviço de transporte público não seria essa para o número de usuários simplesmente atendidos. Ou seja, não teria. Se a tarifa fosse gratuita e o meio de subsídio fosse repassado com outras rúbricas, por exemplo, a gente não ia ter esse problema agora. Por isso, parabéns pela ideia de pensar uma Maringá diferente já no transporte público. Estou vendo aqui, Arilson, o Mário Verri, nosso presidente estadual, e meu colega vereador, mandando um abraço e nos acompanhando aqui. A gente temos feito a luta já há vários anos aqui na Câmara de Vereadores. Um abraço aí
pro Mário, parabéns pelo trabalho como vereador, como presidente do partido, Mário. Tamo junto na caminhada aí. E agora é um desafio, né? Essa eleição de forma diferente, né? Essa futura. Pois é. Acho que a gente podia falar disso agora, viu, Marilson? Se você não se importar. É verdade. Eu só gostaria aqui de cumprimentar a Sirlene Dias. Ela está lá em São Paulo, é lá de São Paulo. A Sirlene, ela trabalha com os movimentos sociais, é presidente de uma cooperativa de habitação, habitacional. Eu só lembrar, essa semana, Arilson, eu, junto com a equipe, tomamos os cuidados necessários, nós fizemos uma visita às cooperativas de reciclados aqui em Maringá, que avançou muito, graças à luta intensa, que começou lá no período do Zé Cláudio, onde o Mário Verri era secretário de esporte, você estava na gestão do Zé Cláudio, na parte ali da tributária do município, o Enio era secretário também na época. Lá começou uma luta muito boa aqui, na época, com o Zé Cláudio, organizando as cooperativas de reciclados. E isso, nós fizemos a visita e vimos a necessidade de melhorar, ampliar mais isso, trabalhar, organizar essas famílias. E também pensar a questão do aterro. Então, em várias realidades. Não vamos discutir isso agora, mas só estou lembrando, importante, porque nós temos aqui alguns amigos e algumas amigas que nos acompanharam nesse processo e nessa luta, e pensamos que nós vamos colocar nas propostas futuras aqui, falando em campanha eleitoral, de melhorar isso ainda mais. Eu acho que o reciclável aqui nós temos que trabalhar 100%, e nós temos as cooperativas muito bem organizadas para isso. E as cooperativas é um trabalho extraordinário, que além de gerar renda, riqueza para essas famílias, sobrevivência dessas famílias, ainda resolve questão ambiental e deixa a cidade muito mais formosa a partir da hora que você tem o investimento e a sensibilidade nessa questão. Não vamos nem entrar nesse debate, já vou passar, então, dentro daquilo que você propôs, desse novo momento que nós estamos vendo e dessas eleições que vêm por aí. Você, como é o presidente estadual, o Mário Verri, presidente municipal, preocupado aqui, a Gleice Hoffmann, lá, presidente nacional, e aí nós temos um novo momento e uma eleição que deixa várias interrogações, né? Como vai ser, uma coisa nós sabemos, não vai ser uma eleição corpo a corpo, vai ser uma eleição pelas redes sociais, pelo visual, pelo contato de telefone, não dá ainda para saber exatamente. Nós estamos em expectativa a isso, mas que é uma eleição diferente, vai ser uma eleição diferente, é isso, Arilson? Eu vejo em vários aspectos. Primeiro, assim, quanto ao tempo, né? O TSE divulgou que não pretende mudar a data da eleição. Mas isso pode sofrer uma mudança, sim, Marilson. Pelo avanço da epidemia, o que eu calculo e o que a gente vem estudando aí, por toda a Comissão de Saúde da Assembleia, é que a gente vai chegar num ponto muito mais delicado, o que pode sim fazer a mudança da data, estender esse prazo de outubro ainda para dezembro. Segundo, é o que você coloca, a forma da eleição vai ser diferente. Como a nossa forma de relação na vida social nossa vai ser diferente. A gente vai se acostumar com tecnologias como está agora, que a gente vai viver com essa epidemia, como a gente já falou lá atrás. Então não vai ter reunião física, não deve ter caminhada, não vai ter comício, mas vão ter outras formas de discutir. Uma delas vai ser essa, a rede social, outra a televisão e outro o rádio. Mas sabe o que eu acho que vai ser mais importante, Marilson? É como as pessoas vão pensar que tem que ser o papel do prefeito e do vereador de agora para frente. Por quê? As pessoas se viram de frente a uma pandemia e viram o quanto é importante o papel do prefeito, porque cabe a ele tomar medidas duras, cabe a ele ter pulso para segurar as medidas, não ceder à pressão, cabe a ele pôr a vida em primeiro lugar, pôr as exigências sanitárias em primeiro lugar para depois escolher outro. Então ela precisa de um prefeito que a represente, que é a cara dela, que ela tenha firmeza. E precisa também de vereadores que inovem, que tragam temas para a Câmara, que vote leis e vote projetos, que nesse momento favoreçam a população e não favoreçam outros, né? Então, o papel do vereador, o papel do prefeito, o que você espera de uma prefeitura, o que você espera de um mandato de vereador, mudou. Então as pessoas também vão querer discutir isso. E as pessoas vão parar para ouvir. Até porque o que acontecia antes da pessoa, eu não vou ficar assistindo televisão hoje não, que está tendo horário eleitoral, eu vou ter que sair. Às vezes as pessoas não vão poder sair, vão ter que estar em casa. Então vão ter que prestar atenção mesmo, porque é o que vai ter para fazer. E a vontade de ver a proposta que numa possível nova pandemia
a represente, porque vai estar sensibilizado com esse momento, vai estar transparente. Então, assim, a gente tem que entender que são dois momentos. Um ruim, por conta disso, mas um outro muito bom para as pessoas participarem da política. Então, por isso, você que é crescido nos movimentos sociais, que é da igreja, que sabe lidar com toda essa divergência de opinião, de exposição, etc., você vai ter uma grande vantagem sobre os seus futuros concorrentes, caso tenha eleição, como a gente vai colocando, em caso você se torne mesmo candidato, porque você é pré-candidato, em saber, Marius, lidar com isso, né? Em saber que as pessoas realmente querem um plano de governo, uma proposta. Não são todos candidatos que pensam em plano de governo e proposta. Tem gente que pensa em fazer a politicagem. E é isso que vinha acontecendo há muito tempo na região nossa. Muitos políticos praticavam a politicagem. E esses tinham chance. Prometiam coisas que eram impossíveis de cumprir, faziam a política do apadrinhamento da carguinha aqui, da carguinha ali, resolve não sei do que, faz uma política de arranjo com o outro. Então, essa política tende a estar diminuída por conta da crise da pandemia, fazendo as pessoas refletirem o que elas esperam da política. Nisso, pessoas como você vão se encaixar no perfil. Por quê? Porque você tem um objetivo. Você agora foi ver como é que estão os catadores de reciclável, como é que está esse pessoal, como que está o papel deles. São pessoas assim que as pessoas esperam, que numa época dessa, as visite e pergunte assim, como vocês estão? O que a gente pode fazer para melhorar? Olha, eu sei da importância do trabalho de vocês. E não as pessoas que ficam com o discurso vazio. Né? Eu vejo, né? Eu discuti isso na Assembleia com outro deputado, discuti assim, de forma boa, né? Batendo papo, como o governador Ratinho vai se esfacelando na política paranaense. Ele falou assim, como você vê isso? Eu vejo, você elegeu com 60%, tinha 80% de aprovação, e agora, ao não participar de debates importantes, ao não se envolver em temas, a não mostrar para o povo que está tomando medidas firmes e serenas para combater isso, o desgaste vem. Não porque ele tenha feito alguma coisa, mas justamente por não ter feito nada. E a população não quer quem não faz nada. A população quer que as defenda, as represente. E é nisso, Marius, que você vai sair na frente. E a sensibilidade que você tem é o que a gente precisa para esse projeto aí, desse novo modelo de eleições. Eu acho que realmente, Arilson, são realidades que nós vamos vivendo. Quando você estava falando, eu estava pensando da quantidade de pessoas que nós temos aqui em Maringá, que tem a melhor, o título, a melhor cidade para se viver, mas as pessoas invisíveis que a sociedade quase não vê, e num momento como esse é que acaba ainda aparecendo mais. A questão de habitação, eu estava lembrando aqui da Sirlene, que é presidente de uma cooperativa habitacional, a importância das famílias estar organizadas e que com esse processo eleitoral que teve, com essa derrubada do governo popular, nós perdemos ações do Minha Casa Minha Vida extraordinários, que estavam avançando muito, de forma extraordinária. E nós não, agora, nesse momento, você vê, esses últimos 3 anos, praticamente não se construiu e não se fez nada. Nada, porque não tem políticas públicas, não tem propostas da União, do Estado. Do Estado tem lá uma proposta bonita até, mas não chegou ainda para as pessoas. Quando é que vai chegar? E custou mais cara a propaganda do que a proposta, Maurício. É R$50 para cada pessoa, entendeu? É difícil, mas vamos lá. Muito difícil. Não, mas realmente é isso. E aí nós estamos vivendo um momento, né? E aí eu gostaria até de que você comentasse um pouco. Hoje, a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores se reuniram, deve estar reunido ainda nesse momento, não sei se já terminou a reunião, para discutir as 29 pedidos de cassação do senhor presidente da República. E o Partido dos Trabalhadores sempre ficou à parte disso, porque sempre achou muito injusto o que foi feito com a Dilma, então não iria cometer, até porque, por mais divergência que tenhamos com esse presidente, ele foi eleito democraticamente. Então, você romper tem que ser motivos, se bem que ele tem já muito mais motivos do que tinha a Dilma. A Dilma não tinha motivo para fazer o que foi feito. E esse momento que nós estamos vivendo, gostaria que você comentasse, como presidente do partido aqui no Paraná, nós precisamos concluir, porque já estamos aqui com 54 minutos de conversa. Pois é.
Eu tenho que ir atrás do eletricista ainda para poder ficar em casa tranquilo. Resolver. Mas eu gostaria de concluir falando um pouco disso, mas também falando uma outra coisa que eu cobrei muito aqui no nosso parlamento, aqui na nossa Câmara de Vereadores, e você está vivendo isso, o Congresso Nacional também está vivendo isso, que são as reuniões, as sessões de forma online, virtual. E nós não conseguimos, nós temos tecnologia própria, mas não conseguimos fazer isso aqui em Maringá. Mas eu entendo isso muito necessário, até porque os riscos que a gente corre são muito grandes. E ainda, né, como que está sendo essa experiência e qual a perspectiva de até quando irá essas sessões remotas dessa forma? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa possibilidade do impeachment, como que você vê isso, se é o momento, porque eu acho que nunca é o momento de um impeachment, né? Porque, principalmente no momento de pandemia, mas, ao mesmo tempo, o cara, né, hoje, de novo, no meio da pandemia, 2 ministros de saúde, da saúde, porque contraria um pensamento maluco de um presidente. Eu acho assim, Marilson, o impeachment a gente não deseja para ninguém, nem para o nosso pior adversário. A Dilma, no dia 12 passado agora, fez 4 anos que foi impeachmentada por um impeachment de uma suposta pedalada fiscal. Foi tirada por uma insignificância. Primeiro que a pedalada nem existiu. Não teve crime, nem foi condenada. Foi tirada e não teve nenhum processo de condenação, ou seja, não teve o crime. O Bolsonaro, infelizmente, foi eleito democraticamente, merecia ficar no poder, né? Se não fosse um agravante. Ele está colocando em risco a saúde física de milhões de brasileiros. O impeachment do Bolsonaro é para o Brasil poder combater a pandemia, porque se ele estiver lá, ele é mais grave do que o vírus corona. É esse que ele está sendo impeachmentado. Aliás, impeachmentado no sentido assim, de ter vários pedidos de impeachment. Aliás, só uma partezinha isso aí, só um comentário que hoje a gente estava conversando, inclusive com um padre, que a gente tem discutido essa questão de Brasil, como que é o lema dele? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, é isso, né? É isso. Em primeiro lugar, é isso que a gente sempre, na campanha, nós questionávamos e de forma, dentro daquilo da concepção de fé, assim, nós podemos falar o povo acima de tudo e não o Brasil, mas, de qualquer forma, isso ainda vai. Mas Deus junto com todos e não acima de todos. Deus sempre ao nosso lado, caminhando do nosso lado, e não acima. Quando você coloca Deus acima, você coloca o domínio, e não é isso. Eu acho que eu lembrei de colocar isso, me perdoe atrapalhar um pouco a reflexão, porque acho que isso é muito importante, e não existe um cristão verdadeiro que tem o Deus lá em cima. O cristão verdadeiro, ele tem o Deus do seu lado, o seu Deus dentro dele, de cada um. Então, isso é Deus nunca está acima e nunca está abaixo. Ele está no meio, porque ele é o elo de união, inclusive, entre os povos, entre os irmãos, e é a coisa que a gente não consegue vê-lo fisicamente, mas consegue senti-lo e praticá-lo, que é isso que faz a gente cristãos. Então, assim, o discurso cristão do Bolsonaro é tão fajuto quanto o seu conhecimento de economia e quanto o seu discurso. O Bolsonaro foi um engodo. Aconteceu no momento de criminalização da política, aconteceu no momento em que as redes sociais eram contaminadas e são ainda por fake news, mas a fake news na época estava ainda em desconhecimento, as pessoas recebiam notícia, achavam que era aquilo, hoje já tem um combate à fake news, não existia, hoje o resultado eleitoral seria outro, né? Não só pela condução que o Bolsonaro fez, mas porque as pessoas entenderam que muita coisa não é verdadeira, e não é a realidade que existe. Então o Bolsonaro deve ser impeachmentado pelo perigo genocida que ele representa ao país. Ele não representa perigo ao Brasil, ele representa perigo aos brasileiros. Até porque o Brasil existe de uma união de pessoas, de brasileiros e brasileiras. Ponto. Né? A gente tem que deixar isso bem claro para as pessoas, porque as pessoas defendem uma coisa que às vezes é imaginária. Né? O que existe são brasileiros e brasileiras. E são esses que a gente tem que cuidar, esses que a gente tem que olhar primeiro. Né? E parar com esse discurso hipócrita. Né? Falar uma coisa e praticar outra. Mariúce, quem é temente a Deus coloca o próximo em condição de risco sanitário? Não. Jamais. Quem é temente a Deus
e sabe que a gente está numa pandemia, enquanto o vírus é respiratório, consegue passar a mão no nariz e dar a mão para o outro, tendo consciência que isso é crime? Não. Quem é temente a Deus, sabe que não pode ter aglomeração, promove aglomeração? Não. Então ele não é temente a Deus coisa alguma, não é verdade isso. Ele é um irresponsável que está colocando a vida de muitas pessoas em risco. Primeiro, por fazer esses atos. Segundo, por ser o maior exemplo no país, a autoridade máxima, e dar o exemplo contra a ciência. Olha, não é a ciência que é contra o Bolsonaro. A gente deixa isso bem claro. É o Bolsonaro que é contra a ciência. A ciência existe de muitos anos, vem se aperfeiçoando, e tem inúmeras publicações que pregam que ao longo dos séculos todos esses tipos de pandemias são combatidas dessa forma e tendem a ser. Então ela não é feita para ser contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está sendo feito para ser contra ela. A gente tem que explicar isso para as pessoas. Né? O Bolsonaro está errado. Não são 150 países do mundo com seus líderes que estão errados. Quem está errado é o Bolsonaro. Quem está errado não é o biólogo e o médico. Quem está errado é o Bolsonaro. Quem estava errado é o Bolsonaro e não seus ministros que pregavam isolamento social. Então a gente tem que entender isso. Então, ele vai ser impeachmentado, eu acredito, por conta disso. E claro também, se for investigar as relações milicianas da sua família, o que aconteceu e o quanto isso influenciou no governo, a ponto de uma reunião ministerial ele cobrar que seja protegida a família, e nem para isso ele tem que fazer o que tem que ser feito, ele merece ser impeachmentado. Ponto. É essa a questão do Brasil. Para chegar na segunda parte da sua pergunta, que é como a gente se organiza agora para frente, só o tempo nos dirá. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar pelo seu trabalho de vereador. Continue lutando pelo povo maringaense, que pessoas como você, cristão, praticante, realmente temente a Deus, pessoa realmente o cidadão de bem, né? Tenho certeza que você vai contribuir muito mais para a cidade de Maringá, e eu, como presidente do partido, garanto para você que a gente vai estar com um olhar bem focado na cidade de Maringá, para ajudar a construir um bom debate, um bom projeto político para a cidade de Maringá, e claro, como deputado estadual e teu amigo pessoal, conta comigo fisicamente aí, porque a gente vai estar aí, sim, se Deus quiser. Não pode ser hoje, não pode ser amanhã, porque as recomendações não são adequadas agora, mas no momento oportuno nós vamos estar aí também para construir junto esse projeto em que você, tenho certeza, vai olhar Maringá do bairro para o centro e não do centro para o bairro, como foi feito por muito tempo aí na cidade de Maringá. Valeu, Arilson. Eu vou fechar aqui o meu agradecimento, né, o privilégio de poder estar conversando, dialogando com você, e sim, a luta continua e vamos estar juntos sempre. Vou fechar aqui com duas reflexões. O Paulo Cavalcante, lá de Minas Gerais, ele manda aqui: Deus de Jesus é Emmanuel, Deus conosco, Ele está no meio de nós. E o Padre Sérgio, meu querido irmão Serginho, o Padre Sérgio Marius, ele manda aqui: Deus decidiu estar no meio de nós, Ele está no meio de nós. Então, eu acho que é isso. E fechando, então, Arilson, um grande abraço a todos os assistentes sociais, um momento que o pessoal sempre fala da importância da saúde, né, e estar na linha de frente, mas os assistentes sociais também estão na linha de frente, porque é aqueles que atendem lá o mais fragilizado nesse momento com as políticas públicas que temos. Grande abraço a todos. Arilson, muito obrigado, que Deus te abençoe. Tamo junto. Abração.